Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula da série Teologia Paulina. E hoje é a aula número 21. Você que tem acompanhado aí todas as aulas, escreve aí, ó, para ajudar. Você ajuda a crescer o canal, né? Comentando, né? Escreve, pastor, estou acompanhando todas as aulas. Escreva aí, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram, né? Grupos que você conhece de teologia, e vamos prosseguir na graça, no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? E hoje é a aula 21, como falei para você, vamos seguir, né? Estamos falando sobre teologia paulina, estamos usando como livro-texto Teologia de Paulo, de Jimmy Down, a obra da editora Paulus, aí com mais de 800 páginas. E estamos falando sobre sarx, né? O termo grego sarx significa carne, vários significados de sarx, carne, a expressão carne na teologia paulina. E, obviamente, para você que não me conhece, vocês estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos, né? Você que tem assistido aí, mas não é inscrito, se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber as novidades, as videoaulas, os reviews, as lives. Temos as nossas lives todas as segundas-feiras, 7h30 da noite. E durante a semana a gente consegue fazer uma ou duas, quando sobra tempo. Eu consigo fazer algumas lives surpresas, pode ser de manhã, pode ser de noite. Enfim, ative o sininho aí da notificação. Você que já é inscrito no canal, confere para ver se o seu sininho está ativado. Às vezes você está inscrito, mas o sininho não está ativado. O que acontece? Você não recebe todas as notificações. Dá uma conferida aí, isso, para ver se está tudo certo. Você está chegando agora, sugiro que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Você vai ver lá Teologia Pentecostal, série de vídeos, Teologia para Iniciantes, 86 aulas, né? Um curso completo, né? Do início ao fim, 86 aulas para Teologia para Iniciantes. Temos aí uma série de vídeos, né? Lendo e comentando, né? O clássico Confissões de Agostinho de Hipona, um clássico. Gravei um vídeo ontem, né? Tava até dizendo, eu acho que eu sou, pelo menos eu não tenho visto, né? Acho que nosso canal aqui, nesse para a honra e glória de Jesus, é o único canal que teve essa ideia de ler e comentar tudo, tintim por tintim. Já estamos aí, praticamente já passamos de 1/3 da obra, né? Tá sendo bem. Dá uma conferida lá, isso na nossa playlist, vê que nós temos lá mensagens, outros 17 aulas de prolegômenos. O que é isso, pastor? Prolegômenos são as palavras introdutórias do estudo da teologia sistemática. Enfim, a gente vai seguindo e crescendo aí em nome de Jesus. E se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo também nos comentários, né? Você pode clicar lá no Apoia-se e a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, tornar-se nosso apoiador mensal. Fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point, tá certo? Nós aqui não temos clube de membros nem nada, por isso que eu só coloco no grupo do WhatsApp, né, somente os apoiadores. R$5, abençoe o canal aí, invista no reino de Deus, né? Semeie no reino de Deus e certamente aquele que semeia, diz a Bíblia, certamente você fará. Tá certo? Fora aí os links aí dos cursos, se você adquirir, você vai abençoar o canal, o Pix, enfim. Tem um cara que falou assim, o senhor faz muito jabá, é complicado, não quero assim. Cara, eu tenho que falar de qual canal? Do meu, né? Eu preciso promover o meu canal. Se eu não fizesse, quem vai promover? Não é isso? Se eu não fizer isso, quem vai promover? Quem vai promover? O cara não quer ouvir, pula, se desinscreve, vai embora, vai a outro canal, enfim. Vamos lá. Para quem está acompanhando aí com o livro, né? Eu sei que tem gente acompanhando com o livro, estou na página 96. Diz assim o Jimmy Down: em algumas passagens, este sentido de fraqueza ganha ainda colorido de inadequação em oposição ao reino ou modo superior de ser. Carne e sangue em oposição a Deus, conforme Gálatas 1,16. Vida vivida na carne em oposição a Cristo em mim, conforme Gálatas 2,20. Onésimo, irmão não apenas na carne, porém mais importante, no Senhor, como diz lá em Filemão 16. O espinho na carne, olha quantas expressões, cada passagem dessa tem sentidos diversos, né? A expressão na carne. O espinho na carne é realçando a fraqueza humana em oposição ao poder de Deus, conforme 2 Coríntios 12. Ou, mais destacadamente, vida na carne está em oposição a estar em Cristo, que é muito melhor, conforme o que Paulo diz lá em Filipenses 1, 22, 23. Então,
Você percebe que quando se vai estudar a teologia paulina, a gente está pegando essa expressão, sarx, né, no termo grego para carne. Assim como nós já estudamos nas outras aulas passadas, o termo soma, que é a expressão para corpo no grego. Então, tudo vai depender do contexto, cara. Tudo vai depender do contexto no qual você está lendo ali, para que você possa fazer uma exegese, uma hermenêutica correta, né? Carne no sentido de estar em Cristo ou não, de não estar em Cristo, carne no sentido de destacar a fraqueza, as limitações humanas, né? Carne e sangue para se referir à natureza caída do homem em oposição a Deus. Então tudo isso precisa ser bem analisado em cada texto onde essa expressão está inserida. Se o indivíduo achar que carne, na teologia paulina, tem apenas um significado, certamente ele vai cometer muitos equívocos hermenêuticos, né? Eu dei esse exemplo em outro vídeo, mas talvez você não tenha assistido. Por exemplo, certa vez, um casal de testemunhos de Jeová bateu na minha casa, muitos anos atrás, e logo que eu cheguei aqui era bom, uns 10, 11 anos atrás. Aí eu fui dando corda, não falei que era crente, não falei que era pastor, fui dando corda, né? Fui deixando ele falar, o cara, né? Aí ele chegou naquele momento que ele falou assim, porque a Bíblia diz, né, que nós vamos habitar aqui na Terra, no paraíso terrestre, né? Eles não acreditam que todos os milhões de membros dos Testemunhos de Jeová irão para o céu. Eles entendem que vão morar aqui no paraíso terrestre, receberão corpos, né, indestrutíveis para morar eternamente aqui. A ideia de um céu para eles é somente para os 144 mil testemunhos de Jeová especiais, escolhidos, né? Ou seja, vários equívocos escatológicos também. Aí ele falou, pois é, por que nós não vamos para o céu? Olha só a conclusão que eles chegaram, ó, por conta de uma hermenêutica equivocada acerca da expressão sarx, carne, em Paulo. Ele diz assim, nós não vamos para o céu, né? Nós vamos habitar aqui no paraíso terrestre, porque carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, citando Gálatas, né? Carne e sangue. Ou seja, qual é a interpretação que eles tiveram? Carne e sangue no sentido deste homem, tendo o sentido, a interpretação deles foi que carne e sangue ali, nesse texto, apontou, deu enfoque do homem e suas fraquezas. Certo? O que é um equívoco, foi um equívoco tremendo. Ali, o destaque, carne e sangue, nesse texto de Gálatas, não está destacando a fraqueza humana, as limitações, mas está destacando a natureza caída, não regenerada, pecadora, que não pode esta natureza entrar no reino de Deus. Ela precisa sofrer uma transformação. Né? Esse indivíduo, né, que vive na carne, ele precisa ser transformado. O enfoque ele é diferente. Não está falando, como em 2 Coríntios 12, da fraqueza, das limitações do homem. Mas o destaque ali, o contexto, o apontamento é acerca do homem caído, do homem não regenerado. Sim, o homem não regenerado, ele não poderá entrar no reino de Deus. Aí você vai para João capítulo 3, onde Jesus vai dizer para Nicodemos, se você não nascer de novo, o termo grego é anoten, que significa também, você pode traduzir por nascer de novo ou nascer do alto. Eu gosto mais dessa tradução, nascer do alto. Embora a maioria das Bíblias traduzam nascer de novo. Mas enfim, os dois estão corretos. Mas a expressão nascer do alto traz essa ideia mais precisamente. Nascer do alto significa ser regenerado, né? Por meio, né, tendo como a origem a transformação, que é Deus, eu posso ser transformado, regenerado. Posso ter experiência do novo nascimento para que eu possa um dia entrar no reino de Deus. Então veja, por conta do entendimento equivocado, né, do termo sarx, eles aí contribuem para mais equívocos ainda no campo, na área escatológica da doutrina dos testemunhos de Jeová. Então note, é necessário muito cuidado para nós não cometermos os mesmos erros que os jeovistas, ou russelitas, né? Porque eles também são conhecidos como russelitas, embora poucos o chamem assim, porque
quem fundou a seita Testemunho de Jeová no século XIX foi um indivíduo chamado Charles Taze Russell, ok? Muito bem. Em outras passagens, essa fraqueza recebe conotação moral. É precisamente como Sarkis que nenhuma pessoa é justificada perante Deus. Ele cita aqui Romanos 3:20 e Gálatas 2:16. É precisamente como Sarkis que ninguém pode vangloriar-se diante de Deus. 1 Coríntios 1:29. A carne enfraquece e incapacita a lei. Romanos 8:3. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Entendeu? Então temos aqui trazendo nesses textos uma conotação moral, os que estão na carne, ou seja, os que estão incapacitados de servirem a Deus, os que não são guiados pelo Espírito Santo, todos esses que estão na carne, eles não podem ser justificados, eles não podem comparecer diante de Deus justificados. É necessário estar em Cristo, é necessário ter experimentado o novo nascimento. Ainda mais alarmante, diz o Jimmy Dow, Sarkis é a esfera das operações do pecado. Aí abre aspas aqui. Quando estávamos na carne, abre aspas para Paulo, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas estavam em operação, Romanos 7:5. Nenhum bem mora em mim, isto é, na minha carne, Romanos 7:18. Pela minha carne sirvo a lei do pecado, Romanos 7:25. Deus enviou seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado, sarcos harmartias, e condenou o pecado na carne, Romanos 8:13. Pois é, ele cita aqui 3 textos de Romanos 7, 2, aliás, 3, que 2, Romanos 7:5 a 3, Romanos 7:5, Romanos 7:25, Romanos 7:18. Esses 3 textos, né, e é um texto controverso, porque os teólogos, bons teólogos, né, honestos exegetas, se dividem em suas opiniões. Alguns acham que em Romanos 7, Paulo estaria retratando ali sua vida antes de conhecer Cristo, antes de viver no Espírito. Outros entendem que Romanos 7 é uma declaração de Paulo, né? Aquilo que eu não quero, faço. Seria uma declaração de Paulo, mesmo estando em Cristo, ainda sentindo o poder da natureza caída, em muitos momentos, tentando governar a sua vida. Enfim, eu sou muito mais inclinado a escolher, a optar pela segunda opção, ainda que eu respeite a opinião contrária. Porque a luta que, mesmo após nós tendo tido a experiência do novo nascimento em Cristo, mesmo estando em Jesus, mesmo tendo comunhão com Deus, a luta que temos, né, para não cumprir com o desejo da nossa carne, para obedecer a Deus, é uma luta hercúlea, cara. Então, muitas vezes você, como cristão, ao longo de muitos anos caminhando, você vai cometer alguns erros, alguns pecados. Você vai falar assim, puxa, eu não queria ter cometido isso. Aquilo que eu não quero, eu cometo. Muitos crentes, mesmo estando em Cristo, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo sido cheio do Espírito, em algum momento na jornada ele vai fazer, ou vai falar, vai dizer, vai fazer coisas que ele vai dizer, como Paulo disse em Romanos 7, né? Aquilo que eu não queria fazer, faço. Então os teólogos se dividem, né? Mas ele está destacando aqui, parece-me que ele entende de me dar o que, para Paulo, Romanos 7 refere-se ao período em que ele não conhecia Cristo, né? A força negativa de Sarkis torna-se mais clara não só como mortal, mas também como imperfeita, desqualificando, ou melhor, desqualificante ou destrutiva, quando posta em antítese com pneuma, o espírito. Pensar na circuncisão só como rito, realizado visivelmente na carne, é entendê-la mal. A circuncisão que Deus quer é a do coração, no espírito e não na letra. Romanos 2:28. O desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Tendo começado com o espírito, pergunta Paulo um tanto desesperado aos seus convertidos Gálatas, agora acabais na carne? Gálatas 3:3. Depois ordena-lhes, guiai-vos pelo espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito. A seguir, apresenta as obras da carne, uma lista de vícios sociais, em oposição ao fruto do espírito. De forma semelhante, declara impavidamente aos filipenses,
Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e não confiamos na carne, Filipenses 3:3. Consequentemente, sarx pode ser caracterizada como uma fonte de corrupção e de hostilidades a Deus. O desejo da carne é inimigo de Deus, Romanos 8:7. Não procurei satisfazer os desejos da carne, Romanos 13:14. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, Gálatas 5:24. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção, Gálatas 6:8. Então, na maioria dos textos onde carne aparece, na teologia paulina, na maioria, não todos, mas a grande maioria, vai trazer esse sentido, né, de uma natureza caída, de uma natureza corrupta, de uma natureza que se opõe a Deus, uma natureza que se alimenta de paixões, de desejo, de concupiscência. Então, Paulo, a expressão sarx está muito presente em Paulo por conta disso, porque todo crente, verdadeiro cristão, ele vai ter essa luta ferrenha até Jesus voltar, né, contra a sua carne, contra a sua natureza, contra as suas paixões. Né? Não tem um cristão que não tenha um seu calcanhar de Aquiles, né? Por mais que a gente não conte isso a público, fico tocando trombeta, a minha fraqueza é isso, essa. Todo mundo tem. Se não for na questão sexual, vai ser na questão da ganância, do dinheiro, da avareza, da cobiça, vai ser na questão das paixões, da glória do mundo, alguma coisa, alguma fraqueza que todo cristão possui, seja orgulho, seja inveja, alguma fraqueza o cristão tem. Alguns mais numa área do que no outro. Outros, né, uma área, o outro em outra área. E aí, cara, Paulo sabia disso, né? Todo cristão fiel sabe disso, que nós travamos uma luta. Então, nós não podemos viver catar-sarx, né? Catar-sarcar, segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo vai desenvolvendo vai tratando sobre essa questão da mortificação da carne, Romanos 6, do problema dessa luta gigantesca da carne, né, no seu ser, ali em Romanos 7, para que em Romanos 8 ele venha dizer, existe uma solução, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 ele vai trazer a solução do problema, né, que é estar em Cristo, mas ao mesmo tempo sujeito aos desejos e paixões da carne. Mas assim, de interesse não menor é a maneira como a frase catar-sarcar, segundo a carne, espelha o mesmo espectro. Em uma das extremidades pode denotar simplesmente o parentesco físico, Israel catar-sarcar, ou seja, israelita segundo a carne, né? 1 Coríntios 10:18. Mas também se presta para um contraste com uma relação considerada mais importante. Jesus, filho de Davi, catar-sarcar, mas filho de Deus com poder catar-pneuma, conforme Romanos 1, 3-4 e 9-5. Abraão, como o nosso progenitor, catar-sarcar, segundo a carne, em oposição subtendida com Abraão como pai de todos aqueles que creem. Romanos 4:1 e Romanos 4:11. E posteriormente, catar-sarcar denota, né, segundo a carne, denota a relação de escravo com seu senhor terreno em oposição à relação mais importante com seu senhor celeste. Colorido moral aparece com a depreciação do estado social julgado, catar-sarcar, não muitos sábios catar-sarcar, 1 Coríntios 1:26, segundo a carne. A perspectiva de Paulo não é mais catar-sarcar, segundo a carne, isto é, inferior e inadequada a uma perspectiva catapneuma, segundo o Espírito, conforme 2 Coríntios 1:17. Ele não age mais segundo a carne, segundo Coríntios 10. Ele denuncia o vangloriar-se segundo a carne. Está escrevendo aqui catar-sarcar. Está sendo bem decisivo. Mais forte ainda é a advertência. Se viverdes catar-sarcar segundo a carne, certamente morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. E em uma nota quase dualista, entra na antítese entre os nascidos catar-sarcar e os nascidos catar-pneuma. E entre os que existem catar-sarcar e que tomam o lado da carne, e os que existem catar-pneuma e que tomam o lado do Espírito, conforme Romanos 8:5. Então, parece-me assim que Paulo traz uma espécie de dualismo, né? Dualismo nessa questão, né? Segundo a carne, segundo o Espírito.
o contraste, segundo a carne, segundo o espírito, aquele contraste forte, né, na sua teologia. Então note, para Paulo, o catar-sarcar tem várias nuances também. Não sábio segundo a carne, né? Ser sábio segundo a carne, o vangloriar-se, o orgulhar-se segundo a carne. Então todas essas questões, ele vai dizer que existe uma sabedoria do mundo segundo a carne, vai dizer que existe um orgulho, uma vanglória segundo a carne, ele vai dizer que existe um viver, um andar, né? A expressão peripatu no grego, né? O andar, fala sobre estilo de vida segundo a carne. Então tudo isso se opõe o katapneuma, o viver no espírito, para Paulo, né? À primeira vista, o espectro do uso de sarx que Paulo faz parece ser contínuo, sem interrupção, óbvio. Os fatos de que cada uso no espectro parece fundir-se no seguinte, de que vários dentre os textos acima citados poderiam ter sido facilmente colocados em pontos diferentes do espectro, e de que Gálatas, em particular, contém amplitude tão grande de uso, ajudam a pensar assim. Verdade, em vários momentos a expressão sarx, né, catar, segundo a carne, estavam presentes em Gálatas, em abundância. Isso sugere que há um elo comum em toda a extensão do espectro, isto é, sarx denotando o que podemos descrever como mortalidade humana. Como a gente falou, tem o sentido também de fraqueza e mortalidade, né? Talvez um versículo aqui expresse bastante essa questão da fraqueza, da mortalidade humana, quando ele se refere à carne, talvez seja lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Dos textos que mais enfatiza essa questão da fraqueza humana, né? Foi-me dado um espinho na carne, ou seja, na minha carne, no meu corpo, ou seja, meu corpo que é frágil, nesse meu corpo mortal, né? É o contínuo da mortalidade humana, a pessoa caracterizada e condicionada pela fragilidade humana, que dá a sarcas seu espectro de significado, o que fornece o elo entre os diferentes usos do termo que Paulo faz. O espectro vai das relações e necessidades humanas, passa pela fraqueza e os desejos humanos, pela imperfeição e corrupção humana, até o tom totalmente deprecatório e condenatório da antítese sarx pneuma. Todavia, esta hipótese da primeira impressão precisa demonstrar que é capaz de abarcar os espectros, né, do uso de Paulo, que levaram os comentadores mais antigos a falar de sarx como força cósmica de manter distintos o uso neutro e o uso negativo, ou traduzir sarx tão diferentemente. Caramba! Né? Antigos comentaristas, né? Então, imagina um comentarista aí da antiga, Idade Média, comentando essa expressão. Sarx, né, carne, seria uma força cósmica. Caramba. E muitos comentaristas, eu concordo aqui que está falando, que é necessário fazer essa distinção na interpretação, na teologia paulina, quando Paulo se refere a sarx. Existe o uso neutro e o uso negativo, né, de carne. O uso negativo, por exemplo, a expressão nós não podemos viver segundo a carne, ou seja, o estilo que a carne deseja, né? Que é o estilo onde ele atende às suas cobiças, às suas paixões. Então esse seria um uso negativo. E uso neutro, talvez, possivelmente, quando ele está se referindo como carne, no sentido que nós comentamos agora há pouco, né? Carne no sentido de que o homem é frágil. Então ali, falando sobre a fraqueza do homem, não está entrando na questão de que essa carne conduz o homem ao erro, ao pecado em si, pelo menos nesse contexto, né? Aí vai dizer que, primeiro, apesar da clareza de algumas antíteses de Paulo, não há uma boa razão para ver no uso de Paulo o conceito de carne como o princípio de pecado ou a força cósmica hostil, né? Então, os gnósticos é que entravam nessa questão aí, né? De dizer que a carne é má. O princípio ativo do pecado está na carne em si. De Midal discorda também, né? A carne em si, o corpo em si é apenas um agente, né?
desse princípio ativo do pecado. Então, a prova, podemos assim dizer, de que o corpo, essa carne, essa natureza, né, essa casca, ela é importante na teologia paulina, é que Paulo vai dizer uma verdade, vai dizer que esse corpo vai ser transformado. Então, essa carne, esse corpo, um dia vai passar por uma transformação espiritual para ser um corpo incorruptível. Entende? Na sua discussão mais completa da relação entre carne e pecado, em Romanos 7:8, os dois capítulos 7:8, Paulo deixa muito claro duas coisas. Uma é que o pecador, não pode distanciar-se da carne. O problema é que causou a falha da lei, não é a lei em si, mas o fato de que eu sou carnal, sarkinos. Eu mesmo, pela razão, sirvo a lei de Deus, e pela carne, a lei do pecado. Romanos 7:25. Por isso que eu falei que alguns teólogos acreditam que Romanos 7, Paulo estaria se referindo ao tempo em que ele vivia escravo do pecado, longe de Jesus, né? Porque ele fala, eu vou repetir aqui, ó, eu mesmo, pela razão, sirvo a lei de Deus. Ou seja, eu tenho consciência de que preciso servir a Deus, preciso pregar o evangelho, preciso orar, preciso ler as escrituras, pela razão. Mas pela lei da carne, a carne possui suas leis, a carne, né? Está falando da natureza caída, possui suas exigências, essa carne, essa lei, ela está puxando para o erro, para o pecado em si. Em outras palavras, a carne não é algo separável da pessoa, como tampouco a mente ou o corpo. Da mesma forma que Paulo podia dizer, eu sou um corpo, em vez de eu tenho um corpo. Assim poderia dizer mais naturalmente, eu sou carnal, quer dizer, eu tenho carne. Isto é, carne da qual poderia, de algum modo, prescindir. Interessante, né? Porque se você chegar assim, ser um pregador, ser um pastor, ser um professor, você chega e diz assim, olha, eu sou carnal. Fala para os seus alunos, para os seus ouvintes. Eu sou carnal, que todo mundo vai entender. Vai dizer que você vive segundo a carne, segundo Romanos 8. Mas Paulo, dependendo do contexto, ele poderia dizer na sua teologia, eu sou carnal, eu sou um corpo. Ou eu tenho um corpo. Para ele era a mesma coisa. Interessante, né? Então, todas essas nuances se refere-se tem muito da filosofia aí, né? Helenista. Por isso que alguns vão dizer que Paulo foi extremamente influenciado na sua teologia pela filosofia helenista. Sim, pode ter, mas não deixa de ser verdade. Né? Então, caramba, já tem quase 30 minutos de vídeo. Deixa eu parar por aqui, deixa eu marcar aqui. Próxima hora a gente vai ter que continuar falando, esse tema é longo. Vamos continuar falando sobre sarx, carne em Paulo, ok? Tem bastante coisa. Aí depois ele vai discutir, a gente terminar aí, tem mais, talvez aí, pelo menos umas duas aulas aí para falar sobre somente sarx, para depois falarmos de maneira simultânea de sarx e soma, corpo e carne, né? O corpo como um veículo neutro, né? Tá certo? Muita coisa boa ainda, tô olhando aqui, folheando, ó. Nous e cardia, o que é nous? Mente e coração. Tem muita coisa ainda. Psique, pneuma, alma e espírito em Paulo. Então, fique atento aí que nós vamos prosseguindo nesses estudos da teologia paulina, tá certo? Deus abençoe, compartilhe, dê o like, comente, até a próxima.